tem uma coisa que tá rolando ali no BBB, é nada. Não aconteceu nada de ontem pra hoje. A Bia, a Alane ficaram ali se lamentando por causa de toda aquela DR ali envolvendo prioridades. Matheus ficou chateado ao descobrir que ele não é prioridade de ninguém. Davi ficou chateado porque caiu no paredão pela 7ª vez. E aí foi só a lamentação mesmo. Não rolou muita coisa de interessante ali. Foi só isso mesmo. Tá chato, inclusive, da gente ter que falar todo o tempo a mesma coisa. Mas tem que falar, é o que tem, é o que a gente consegue extrair de pedra para trazer para vocês. Não tem realmente muito conteúdo lá no BBB. Mas sempre uma ou outra coisa aparece, sempre uma ou outra coisa a gente consegue tirar de lá. Agora, uma delas envolve exatamente essa formação do paredão que vai acontecer amanhã. Porque muitos deles ali estão já começando a entender que o inevitável chegou. Tá na hora das fadas se votarem. Tá na hora das fadas precisarem ter que largar um pouquinho essa coisa de amizade, largar um pouquinho essa coisa aí, eu gosto de você, por isso eu não voto em você, e começar a votar em si mesmo. E tá um chororô por causa disso, porque parece que eles nunca souberam ou nunca imaginaram que este momento ia chegar, né? Não foi como se eles não tivessem sido avisados lá atrás que isso ia acontecer agora. E agora que este momento está ali, eles só querem fugir de todas as maneiras. Não vai ter como, né? Como eu falei pra vocês, isso vai ser impossível. O paredão das fadas só foi adiado um pouquinho mais lá pra frente. Só isso que o Boninho fez. Mas esse paredão que tá agora rolando serviu para as fadas entenderem que não dá mais para escapar e que vão ter que votar entre si mesmas. Não dá para fugir disso. Esse paredão serviu para Isabelle deixar claro que ela ou tá sendo muito esperta ou tá sendo muito sonsa, porque faltam 10 dias pro programa acabar e ela ainda não tem nada definido sobre o que ela tá fazendo nesse jogo. A Isabelle só vai se prolongando no BBB por causa que ela tá se segurando nessa amizade com o Davi. Só que isso também vai acabar em breve, né? Porque o programa também vai acabar. Porque se hoje as coisas já ficaram difíceis hoje, a gente tá falando desse paredão de hoje, imagina no domingo, quando a Giovana for eliminada e o novo paredão for formado ali. E se o Buda não vencer a prova do líder, ele vai acabar caindo no paredão. Como é que fica na terça-feira? Elas estão já pensando nisso tudo. E aí, será que eles estão contando aí que o Buda pode realmente ser o líder? Será que eles estão contando que o Buda pode não ser o líder e tal? Me parece que eles não estão levando muito essa variável em consideração. Mas, gente, o resto da noite foi sem muito conteúdo, foi muito chata, não teve muita coisa para se fazer. Ontem mesmo eu já tinha falado desse momento aí, que foi logo depois da formação do paredão, aonde a Bia não tinha entendido como é que a dinâmica tinha sido realizada, como é que as coisas foram montadas, porque na cabeça dela ela estava salvando alguém. E aí a Giovana precisou explicar para ela que o paredão foi formado pelos menos votados, ou seja, pelas pessoas ali que não eram tão prioridades assim umas das outras. Isso deu uma mexida na cabeça da Alane, na cabeça do Davi e na cabeça do Matheus, porque eles descobriram que eles não são tão prioridades assim como eles imaginavam. A Giovana precisou dar uma escancarada nisso para eles, contando ali os votos e como esses votos foram dados. Para Isabelle e para Bia terem escapado do paredão, basicamente 2 pessoas precisaram votar nelas. No caso, a Giovana contou para Isabelle que ela tinha votado para salvar a Isabelle. E aí a Bia entendeu que a Alane e o Matheus haviam votado nela para ela se salvar. Então, aquele clima ali de desconforto que tá rolando agora lá com as fadas, começou por causa dessa explanação que a Giovana fez em cima do que tinha acabado de acontecer.
Mas enfim, as meninas ali nesse primeiro momento ainda não tinham se dado conta que o Davi falou ali no quarto, antes da coisa começar, realmente era verdade, realmente estava mesmo para acontecer. Eles comentaram uma outra coisa lá sobre a formação do paredão, outra coisa lá, que sinceramente não faz tanta diferença assim. O Buda, a única coisa que ele falou é que ele tá ali de novo no sendo líder, vai ali ter que disputar de novo a prova do líder, quem sabe vencer mais uma vez. E só falou ali que ele já sabe mesmo que não tem muito mais o que fazer e por isso que eles foram por onde eles foram. Ele seguiu o caminho que ele tinha que seguir. Foi só isso, não rolou grandes coisas ali entre eles, essa conversa aí com a Isabelle também. A única coisa ali foi só essa explicação que eles não estavam querendo entender, especialmente a Bia, né? Só isso que ela não quis entender. Aí depois a Alane se retirou, foi chorar sozinha porque ela caiu no paredão, se deu conta que ela não é prioridade de muita gente ali, só é prioridade da Bia. Então a Bia, se precisar escolher entre salvar a Isabelle ou salvar ela, a única pessoa que vai salvar ela vai ser a Bia, porque de resto não vai rolar. Então ela tava chateada, chorou porque caiu no paredão. Ela disse que ela não queria cair num paredão com o Davi, mas não teve como, caiu num paredão com o Davi. Ficou chateadíssima por causa disso, porque tá com medo de sair. Aí depois a Bia disse assim que ela tem certeza no coração dela que a Alane não vai ser eliminada, que o Davi não vai ser eliminado e que a Giovanna já tá sentindo a eliminação dela. Aí a Isabelle foi falar com as meninas e aí falou que provavelmente todo mundo ia vê-la um pouquinho mais com a Giovanna nesses últimos dias. Ela foi a própria Isabelle quem teve essa iniciativa de ir lá conversar com as meninas e dizer que ela vai estar ali próxima da Giovanna para meio que se despedir dela, né? Aí a Bia disse que ia reforçar no raio-x, pedir para as torcidas dela, para a torcida do Davi, para a torcida da Alane, salvarem os dois nesse paredão. E aí a Bia também falou ali, a Alane, que as torcidas delas devem ter se juntado para conseguirem tirar a Giovanna. Aí fica aquela coisa na cabeça, ai meu Deus, é porque a Giovanna pode ser forte ou não, enfim. Eles ficam com coisas, com caraminholas, sendo que eles já têm a resposta que eles querem. Então eles ficam ali só fazendo drama sem necessidade. Aí a Isabelle falou que o paredão é algo ruim mesmo, mas que a Alane não deve pensar no fato dela estar no paredão, mas pensar na trajetória que ela construiu no programa do começo até agora. E que isso é o mais importante, não é única e exclusivamente o fato de estar no paredão e que o paredão não pode apagar toda a trajetória dela, enfim. A Isabelle vai para esse lado também, tentando achar um lado positivo de se estar no paredão. Aí depois a Isabelle avisou as meninas que ela vai ficar próxima da Giovanna nesses últimos dias, porque ela quer curtir algumas coisas com a Giovanna, quer agradecer a Giovanna pelo fato da Giovanna ter salvado ela e que ela quer que antes da provável eliminação da Giovanna, as duas pelo menos tenham esse último momento. A Isabelle disse que quer levar a Giovanna para a vida dela aqui fora, que a Isabelle quer ter esse contato com ela, então quer dar uma estreitada nesses laços aí antes da moça ser eliminada. Aí as meninas disseram que estava tudo bem, que elas entendiam que a Giovanna gostava muito da Isabelle, porque a Isabelle vai lá, a Giovanna vai lá, salvou ela, então as duas realmente se gostam. Foi todo esse chororô aí das meninas, todo esse drama que vocês sabem que elas costumam fazer. Aí depois disso, teve lá o Buda falando com a Alane, com a Bia, sobre as roupas que elas deixaram lá em cima da máquina lá, roupa inclusive podre, pelo que ele falou. Ele falou que ele tirou as roupas das meninas que estavam dentro da máquina, que estavam podres, e teve que lavar de novo.
e falou que deixaram roupas dentro da secadora e que estava realmente fedido e que tinha que lavar de novo também. E que ele tinha tirado as roupas boas lá da Alane de dentro da máquina, que ela procurasse ir buscar as roupas dela. Aí depois disso tudo, de conversar com as meninas, tava ele lá conversando com a Giovana, falando ali pra Giovana, fez até uma promessa que se a Giovana voltasse do paredão, ele ia pular pelado dentro da piscina. Aí depois ele fica olhando com a Giovana, assim, a Giovana olha pra ele assim e tal. E aí depois ele olha pra ela e diz: agora você vai sair com a rejeição máxima daqui. Aí a Giovana disse que agora ela tinha que sair do programa pulando na piscina, segurando as tetas, igual a Isabelle fez naquela outra semana. Então a Giovana, ela já tá meio que conformada mesmo que ela vai embora, tá meio que conformada que ela vai, não tem muito mais o que fazer ali. Aí depois teve outro momento que o Buda também tava repercutindo ali a trajetória dele no programa, o recorde dele de vencer 5 provas do líder, que ele bateu esse recorde ali depois de 14 anos. Aí ele disse que ele entrou para a história do BBB. E aí ele disse que isso se deve a muito dos ensinamentos que o mestre da capoeira deu para ele e tal. Enfim, foi isso aí mesmo, foi só essa puxação de saco. E aí depois disso, o Matheus se preparou, trocou de roupa e foi pra academia. Ele tava chateado, obviamente. Vocês sabem que ele realmente ficou bastante chateado em descobrir que ele não é prioridade de ninguém. E a Giovana percebeu que tinha alguma coisa de errado com o Matheus. Ela comentou com o Buda que o Matheus saiu ali pra academia, não falou com ninguém, não quis ficar próximo das meninas, porque aconteceu alguma coisa, ele estava muito estranho. Aí o Buda relembrou que, muito provavelmente, ele estava estranho por causa da dinâmica, dele descobrir que ele não é prioridade de ninguém ali do outro lado, que ninguém coloca ele em segundo lugar, que ninguém tá ali disposto a salvá-lo numa dinâmica dessas. E que se não fosse o fato dele estar imune, ele realmente teria caído no paredão. E foi o que eu falei pra vocês. Antes da gente saber quem seria o anjo, a gente até aqui no Faropop deu uma especuladinha de como seria aquele paredão. E aí a gente chegou ao entendimento de que o Matheus e o Davi não seriam salvos por ninguém. Exatamente porque eles não são prioridades de ninguém. A única pessoa que ainda coloca o Davi como uma prioridade é a Isabelle. Depois que a Isabelle sair, o Davi não vai ser prioridade de ninguém. Nem o Matheus vai colocar o Davi como prioridade. Nem as meninas vão colocá-lo como prioridade. Então vai ser o Davi sozinho contra os 3 ali se priorizando. Então vai ser interessante da gente ver o momento em que a Isabelle for eliminada do BBB. Isso vai acontecer. Mas enfim, a Giovana falou que ela realmente estava sentindo que o Matheus estava bastante estranho com essa atitude dele de não querer ficar próximo das meninas. Vocês estão vendo que eles ficaram no chão, deitados no chão, por causa dessa fantasia, tá? Porque eles não podem deitar no sofá, não podem fazer coisas enquanto eles estão cumprindo o castigo do monstro. E eles só vão ser liberados do castigo do monstro no domingo à tarde. Em correlação ao Taco Nada, eles só vão ser liberados quando chegarem as compras lá da Xepa, o que até este momento que eu estou falando com vocês ainda não chegou. Hoje eles fizeram o último mercado no programa. Todo mundo estava na Xepa, então todo mundo participou, todo mundo foi chamado para ir no mercado, fizeram lá as vaquinhas para comprar as coisas deles lá, mas até o momento isso não foi entregue. E muito provavelmente só será entregue lá bem de noite ou então só amanhã. Normalmente o Taco Nada dura 48 horas. E agora essas 48 horas vão estar sendo cumpridas hoje, nesse sábado. Pode ser que hoje à noite, um pouquinho antes da festa, ou então amanhã no máximo, domingo de manhã, eles já estejam liberados disso. De qualquer forma, não vai fazer muita diferença, né? Eles já estão mesmo na xepa, já estão mesmo passando por essa dificuldade.
Aí depois disso, de toda essa conversa que ele teve com a Giovanna, e ele discorrendo o fato do Matheus e o Davi não serem prioridades ali naquele grupo, ele falou, né, que aquela coisa já tá mais complicada, o jogo pro lado deles agora vai começar a se complicar, porque agora eles vão precisar votar em si mesmos, algo que eles evitaram de fazer até este momento. Então vocês percebem que até o pessoal lá dos gnomos já entendeu que o grande problema, o calcanhar de Aquiles das fadas é ter que votar em si mesmas. O que vai acabar acontecendo é impossível não acontecer. E aí depois teve lá a Isabelle conversando com a Bia e a Alane. Elas estavam falando ali que o Matheus se sentiu muito mal por ter que escolher entre a Bia e a Alane. Foi a Bia, inclusive, que falou isso, que ele estava muito mal por ter que fazer a escolha de Sofia. E aí a Isabelle elogiou que o Matheus é muito leal aos amigos dele, que o Matheus é muito leal às atitudes dele, às palavras dele. Ela estava toda derretida pelo Matheus. Aí, inclusive, ela disse que ele é um príncipe por ele pensar nas amigas antes de pensar nele próprio. Ela tá toda derretida mesmo pelo Matheus, a gente sabe, dá pra ver isso. Ela, inclusive, suspirou quando ele a convidou pro almoço do anjo, mas é óbvio que o Matheus não priorizaria a Isabelle nesse momento. Ele continuaria priorizando as meninas, mesmo que as meninas percebam ali que não estão sendo tão prioridades, não estão sendo assim tão, vamos dizer assim, amigas dele como ele foi amigo delas. Enfim, ele tá realmente bastante chateado com isso. Mas elogiaram aí a atitude dele, elogiaram aí as coisas que o Matheus fez por causa dessa escolha. Aí depois que o Matheus saiu da academia, as meninas já tinham acabado de comer, acabado de conversar. A Bia foi falar com o Matheus. Aí a Bia disse que tá sendo muito difícil para eles terem que votar em si mesmos. Tá sendo muito difícil para eles terem que fazer essa escolha. Não que eles não soubessem que esse momento ia chegar, mas ela disse que foi muito difícil, porque se o Matheus tivesse optado pela Alane, ela teria ido pro paredão, só que aí o Matheus acabou optando por ela, e a Alane foi pro paredão, e que esse sentimento de dualidade ali e tal era o que tava deixando ele confuso. Aí o Matheus falou, ele falou pra Bia o sentimento que ele tinha de que ele não era uma prioridade pra ninguém. Ele percebia que ele não estava sendo essa prioridade do mesmo jeito que as meninas se priorizavam. Ele foi ficando lá em segundo ou em terceiro lugar nas prioridades delas e foi ficando para trás. Ele deixou claro que para ele é muito difícil ter que escolher também entre as meninas, que para ele é muito difícil, sobretudo pelo que eles construíram dentro ali do programa, mas que ele vai ter que fazer isso porque é o que a dinâmica pede, não tem mais para onde escapar. Ele vai precisar votar nas meninas, vai precisar agir de modo a fazer com que o jogo continue andando. Isso independe, inclusive, da vontade deles. Vai acontecer o que o Boninho quer, e o Boninho quer, obviamente, que as fadas comecem a votar entre si. Conseguiu adiar isso por mais um paredão. Vai depender agora de quem é que vai ganhar o líder amanhã. Isso vai fazer uma diferença também, viu? Mas isso a gente vai descobrir amanhã, não dá pra gente especular agora. Mas o Matheus realmente estava muito chateada, a Bia estava muito chateada com ele também. A Bia em especial, porque ela ficou ali nervosa, porque estava achando que ia pro paredão, acabou escapando do paredão e tal. Mas o Matheus estava realmente chateado, pela cara dava para perceber. E aí depois, quando ele saiu da academia, tava o Davi limpando a casa, tava passando a vassoura ali e tal. E ele foi conversar com a Alane. Aí o Matheus não gostou e ele verbalizou isso para as meninas. Ele não gostou de saber que ele não foi priorizado pelas meninas enquanto rolou a DR sobre os pódios. O Matheus, apesar de estar imune a este paredão, porque ele venceu o anjo,
ele continuou bastante chateado por causa dessa visão que as meninas têm sobre os pódios. O Davi, quando fez toda essa conversa com eles, foi mais ou menos para tentar deixar claro ali quem vota em quem pode ser alvo de quem nesses últimos momentos. E aí o Matheus descobriu que ele pode ser alvo de praticamente todo mundo, porque como ele não é prioridade de ninguém, ele pode ser alvo de todos. Aí ele disse que estava doendo muito para ele saber do jeito que ele soube, através dessa conversa toda, que ele tá em segundo ou em terceiro lugar nas prioridades das meninas e que se não tivesse ele imune, ele teria ido pro paredão e que ainda assim dói muito para ele ter que escolher entre uma e outra e mesmo assim uma delas acabou indo pro paredão, uma delas não teve como escapar desse paredão. O fato é que ele realmente estava muito chateado. Depois ele disse que para ele dói muito fazer uma escolha. Ele disse que nenhuma das meninas é melhor do que a outra, mas que estava doendo fazer essa escolha porque ele precisava fazer, era o que ele tinha que fazer inclusive. Mas ele continuou chateado porque ele sabe que a chance dele ir pro paredão no próximo domingo, agora, no próximo paredão, é muito grande. E isso vai acontecer basicamente porque as meninas não o priorizam. As meninas estão deixando ele descoberto. Mas vai fazer o quê? O jogo é desse jeito. A Alane tentou ali ver o lado bom da coisa, mas eu acho que não tem lado bom nisso, né? Só o puxa-saquismo dela para ele tentar ver se ele ficava bem. Só que o Matheus não estava bem, não continuou bem. Depois as meninas levaram ele lá pra fora e fizeram coreografia, fizeram um monte de coisa com ele pra tentar animar ele, mas ele continuou chateado em descobrir o fato de que ele não é prioridade de ninguém e que ele vai cair no paredão por causa disso. Aí a Bia depois foi conversar com as meninas ali, disse que ela percebeu que a Giovanna estava sentindo a eliminação dela. Aí a Giovanna e o Lucas tiveram que dormir juntos por causa lá do castigo do monstro dentro deste caldeirão. Aí deram um jeito deles dormirem juntos ali, deram um jeito de estar naquela cama lá e tal, enfim. Deitaram, dormiram, descansaram ali, conseguiram descansar. E aí, lá no quarto das fadas, foi a Isabelle conversando com o Davi. O Davi comentou que ele tá no 7º paredão, mas ele disse que ele tem uma confiança muito grande, que ele confia muito na torcida e que ele confia muito nas coisas que ele fez nesse jogo e que, independente de tudo, ele vai entender que tem paredão, que no domingo já vai formar outro paredão para sair na terça-feira. Então ele não estava preocupado com isso, mas que ele estava assim chateado porque ele passou por 7 paredões nessa altura do jogo, que isso para ele era complicado. Só que ele também tem muita história para contar do BBB, que ele confia muito na história, na personalidade dele e em tudo que ele construiu lá dentro do BBB. E ele acredita que aqui fora tem um público muito grande torcendo por ele, um público muito grande que aprecia esta qualidade dele e que quer que ele continue dentro do BBB. E que sem esse público ele já teria ido embora do BBB há muito mais tempo. Mas ele continua se lamentando, que são 7 paredões, que ele passou 7 vezes, conseguiu escapar de 6, mas ainda assim não conseguiu escapar da 7ª e não vai conseguir escapar da 8ª e muito menos, eu acho, que da 9ª vez. Vai ser o recorde de paredões que o Davi vai enfrentar, né? Aí depois a Isabelle foi puxar um saquinho do Davi, né? Aí a Isabelle começou a elogiar o Davi, aí disse que o Davi tem um posicionamento firme, um posicionamento muito forte e que ele é muito verdadeiro. Já chamou todo mundo ali das fadas e avisou para elas que todos são opções de voto no momento em que precisarem votar um no outro.
Aí a Isabelle disse que ele não saboneta, que ele faz ali tudo com muita segurança, que ele é muito forte, muito posicionado, e que ela acha que ele não vai embora do BBB de jeito nenhum, que ele vai continuar. E aí depois ela falou lá do Babu, porque ele continua dizendo, mas porra, é o 7º paredão que eu tô indo, né? Aí o Davi falou que ele não era o Babu, que ele é o Davi, e que ele não gosta de ir pra 7 paredões. Infelizmente, vai ter que ir pra 7 paredões. Aí depois a Isabelle foi lá dar uma suavizada, falou pra ele que ele tem um público muito grande que ama ele lá em Salvador, que ama muito ele em Manaus, que ama muito ele pelo país todo e que por isso ele tava lá, continuava nesse jogo também. Aí a Isabelle, vocês sabem, ela continua ali puxando o saco dele. No meio da conversa, ele falou pra Isabelle que ele acredita que o Buda só indicou a Giovanna porque ele deve ter acionado a central e ouvido a conversa das fadas antes do paredão. E aí ele falou que o Buda só chegou no ao vivo falando que ele tinha ido pra jogar e indicou a Giovanna porque ele ouviu alguma conversa deles pela central e deve ter percebido então que eles já estavam armando todo um plano ali para votar junto com a Giovanna, para tentar ali tirar algum benefício, e ele fez esse jogo para tirar a opção de voto da casa. E aí depois ele também citou que o Matheus colocou o Lucas e a Giovanna no castigo do monstro e que era chumbo trocado não dói, então ele ficou realmente chateado e por isso resolveu agir como ele agiu com a Giovanna. Na verdade, quando o Davi sair do programa, ele vai descobrir que este plano já havia sido armado pelo Buda e pela Giovanna quando os dois estavam ali com o Bila. E se eu não me engano, isso aconteceu na terça-feira. Então eles já tinham armado isso, já disseram ali, o Bila tava lá e ouviu. Esta era a última cartada que eles iam dar nesse jogo, porque não tinha mais nada o que eles pudessem fazer para evitar o destino lamentável de todos eles de serem eliminados. Então, antes de serem eliminados, a única coisa que eles poderiam fazer é dar essa cartada e fazer as fadas se votarem entre si. Quando o Davi sair, ele vai descobrir isso. Aí a Isabelle disse que isso é coisa de jogador, que é assim mesmo. Aí o Davi respondeu pra ela que ele, se fosse ele não faria isso, ele não ia jogar a própria aliada dele como um alvo de votos só pra fazer o outro grupo se votar. Mas ele só disse que ia fazer algo semelhante se sobrasse exclusivamente ele, a Isabelle e as meninas, porque aí ele teria que forçar elas a se votarem. Mas eu acho que este momento não vai chegar, né? Porque para isso o Davi precisaria vencer uma prova do líder, algo que ele não venceu até agora, vamos ser sinceros, algo que o Davi passa longe de vencer. Aí depois disso foi lá as meninas, a Bia começou a gritar, a Bia lá começou a fazer aquelas gritarias que ela normalmente faz. Eles dançaram, fizeram coreografia, aí fizeram um monte de declaração um pro outro. Aí o Matheus disse que as meninas estão gravadas na vida dele pra sempre, que ele tá gravado na vida delas pra sempre, que sempre eles vão lembrar do que eles viveram no BBB. Obviamente que eles vão lembrar, né? Porque isso tá disponível aí todo o tempo na Globoplay, basta lá você abrir pra você ver o que aconteceu no BBB. Mas enfim, tá gravado, vai continuar gravado, e que ele quer saber da vida delas aqui fora, quer manter contato e tal. Enfim, foi essa baboseira toda deles aí. Mas ele ficou incomodado quando a Bia começou a gritar, ficou incomodado com a Bia fazendo todo esse barulho ali, enquanto eles estavam se preparando pra dormir. Depois disso aí, eles dormiram, era 3 e pouco da manhã, como vocês estão vendo aí na tela, 8 horas da manhã acordaram. Quem acordou primeiro hoje foi o Davi, que ele acordou cedo, preparou o arroz e o feijão pro café da manhã, se exercitou na academia depois disso,
E a Isabelle também acordou cedo, porque ela tinha pedido pra ele que se ele levantasse cedo, que acordasse ela. Foi só isso aí que aconteceu nesse sábado. Não aconteceu absolutamente nada assim de tão relevante no BBB até esse momento. Aí quando todo mundo acordou, o Buda e a Giovanna foram lá cumprir o castigo do monstro. Depois ficaram deitados ali no chão, porque realmente não tinha mais nada o que fazer. Aí pronto. Davi foi conversar com as meninas de novo. Nessa conversa, ele falou que agora todos eles vão cair no paredão. É inevitável que isso aconteça. Aí a Bia disse que ela já tá muito ansiosa pelo paredão da terça-feira, que ainda vai acontecer depois do paredão que vai ser formado no domingo. Tipo, ela tá pensando já lá na frente. Nem ela sabe como as coisas vão ser. Mas ela tava pensando ali que não vai ter mais nenhum gnomo para ser votado caso o Buda realmente não seja o líder no domingo. Que ele iria já ser eliminado na terça-feira, e na terça-feira à noite seria inevitável deles votarem em si mesmos. Então ela tava muito ansiosa com isso. Aí o Davi disse que agora todo mundo vai ter que passar pelo paredão, não vai ter como escapar. Só que aí a Bia disse que uma coisa é quando você vai pro paredão com um adversário. Outra coisa é quando você vai pro paredão com um amigo seu, e que ela tava muito ansiosa por causa desse paredão de terça-feira, porque lá provavelmente já não vai ter mais nenhum adversário deles, e aí eles vão ter que votar em si mesmos. Ou seja, ela não consegue entender que o ponto em que o jogo chegou, eles se tornaram adversários deles mesmos. A Bia se tornou adversária da Alane, por mais que a Bia tenha dito que ela e a Alane formam uma dupla muito forte, que uma não consegue viver sem a outra, as duas são adversárias. Quero ver se a Bia vencesse o programa. Ela ia dar os 500, ia dar assim, metade dos 3 milhões pra Alane, só porque ela considera a Alane uma grande amiga dela? Eu acho que não, né? Então, elas não querem entender o óbvio. Isso vai acontecer independente da vontade deles. Vai acontecer. Mas elas disseram que elas estavam muito ansiosas por causa disso. Muito ansiosas porque elas teriam que votar nelas mesmas. Tá claro que isto vai acontecer. Aí o Davi relembrou que a dinâmica de ontem, que era para salvar alguém. E aí ele disse que quando ele conversou com a Isabelle, o que confortou ele, o que deixou ele tranquilo, é que por mais que eles estavam conversando sobre em quem eles votariam, ele deixou bastante claro que ele votaria nas meninas se precisasse, que as coisas foram esclarecidas e que eles realmente estavam ali contando com algo que não aconteceu, que era a Giovanna, mas que tudo foi bastante esclarecido, que não tem mais nada escondido debaixo do tapete ali, que todo mundo sabe ali que é um alvo do outro e que é o que vai acontecer a partir desse momento. Só que a Bia aí não quer entender isso, esse óbvio. Aí depois ela disse que ela tem certeza que a Alane não sai nesse paredão, que ela tem certeza que a Giovanna é que vai ser eliminada, que a Giovanna tá sentindo que vai ser eliminada, já tá sentindo que ia sair. Aí a Bia disse que é certeza que a Alane não vai embora, que a Giovanna já percebe, pressente que será eliminada. E aí ela fala que faltam apenas 10 dias para o programa acabar e que eles só estão sobrevivendo, que eles não estão mais vivendo aquilo como eles deveriam viver e tal. Aí a Alane disse que ainda assim elas estão conseguindo muita coisa, porque afinal chegaram a esse ponto do jogo. E aí pronto, continuaram só o mais do mesmo, falando sobre a Alane, falando sobre a Alane voltar, falando sobre a Giovanna ser eliminada, porque a Giovanna sente que isso vai acontecer e tal. Aí depois ficaram falando lá sobre as pessoas que já passaram pelo jogo, que ela gostou de conhecer todo mundo ali dentro, e que aqui fora ela vai querer conhecer
mais as pessoas. Ela lembrou da Pitel, por exemplo, quando a Pitel tava para ir embora, a Pitel falou que queria conhecer todo mundo aqui fora, que queria saber a história de todo mundo e tal, porque aqui fora ela não estaria competindo com ninguém, aí ela poderia construir amizades com as pessoas e tal. E lembrou que a Giovanna tá fazendo algo parecido também, então a Giovanna vai embora no domingo e a Alane vai continuar. Basicamente foi essa a leitura que ela teve. Aí depois a Alane falou que agora é muito mais difícil pro Buda e pra Giovanna estarem nesse jogo, porque os aliados deles todos foram saindo, não ficou nenhum. E aí ela disse que ela estava observando a Giovanna e observando o Buda, que eles estão vendo as pessoas lá do lado deles, do grupo deles, saírem lá do BBB, desde o Rodriguinho, que ninguém do outro lado sai, só tá saindo do lado deles. Então que isso é realmente complicado, que é difícil para eles, que é aquela sensação de pra que eu vou continuar lutando se eu sei que eu não tenho mais chance de nada aqui dentro. Aí ela disse que deve ser muito ruim, que ela acha que para eles deve ser muito mais difícil do que para elas, que só estão chorando com medo de caírem no paredão. Então elas começam a pensar, refletir, que talvez o lado delas não seja tão complicado assim, diferente lá do lado dos meninos, que estão sozinhos e que de fato é muito, mas muito complicado. Só que aí a Bia disse pra Alane que ela vai surtar muito na terça-feira, que ela tá mais preocupada e ansiosa, porque se o Lucas cair no paredão no domingo e for eliminado na terça-feira, não vai ter mais adversário. Se a Giovanna sair, não vai ter mais adversário. Aí não tem mais nada o que fazer, porque aí ela vai ter que votar nas amigas. Ela não quer votar nas amigas porque isso vai doer tanto. Igual a Isabelle ontem à noite. Vai doer, eu não sei mais o que eu vou fazer aqui. Chato pra caramba. Elas estão complicando uma coisa que não precisa ser complicada, porque isso já estava muito claro que ia acontecer. Aí lá na academia tava o Davi conversando com o Matheus. Aí ele falou que uma hora um vai ter que votar no outro, que não tem mais pra onde correr e que tudo já tá bastante claro, que não tem nenhum tipo de milindre ali, todo mundo já tá sabendo que eles vão ter que votar. Só que aí o Matheus disse que ele fica chateado, porque não tem como ser diferente, não tem como ser muito diferente do que eles estão vendo ali. Aí o Matheus, o Davi falou que as meninas estão meio chateadas também, por causa da possibilidade de uma ter que votar na outra, mas é assim mesmo. O Matheus também disse que ele ficou muito chateado por ter que fazer as escolhas, por ter que escolher entre as meninas, mas que isso faz parte do jogo, é desse jeito, e que ele não consegue dizer assim que ele votou nas meninas porque ele queria, mas que ele votou numa e salvou uma e acabou a outra tendo que ir pro paredão, e que ele teve uma porcentagem da culpa aí da Alane ter caído no paredão. Davi diz pra ele que não tem culpa nenhuma nessa história, porque ele apenas fez o que a dinâmica mandou, que a Bia era o segundo lugar dele no pódio dele. Então a Bia era mais prioridade que a Alane, então ele não tinha que se culpar por isso, não havia culpa. E aí ele fala que ele gosta das duas pra caramba, que ele gosta de ambas do mesmo jeito, que essa é uma escolha muito difícil e que vai ser muito difícil pra ele também ter que votar no Davi em algum momento, que vai doer nele do mesmo jeito que doeu com as meninas. Eu acho que pelo menos isso o Davi gostou de ouvir, né? Porque o Davi esperava que o Matheus o priorizasse em alguma coisa. Aí depois a conversa deles ali foi relembrando a trajetória do Davi na casa, o que eles construíram ali no programa. Aí o Davi disse que só faltam 10 dias para acabar o programa, que eles já passaram 90 dias, 3 meses dentro da casa. Aí o Matheus disse que nem parece verdade o que eles estão vivendo ali, e nem ele acreditava que ele ia chegar tão pertinho da final.
Aí o Davi contou ali quantos embates ele teve no programa, chegou a uma conclusão de que ele teve treta com praticamente toda a casa, só 6 pessoas com quem ele não brigou, que nos primeiros dias ele teve problema com o Maicon, aí depois ele teve problema com o Vinícius, aí depois ele teve com o Bila, com o Buda, com o Marcos, com a Leide, com a Yasmin, com a Vanessa, com a Fernanda, com o Juninho, com o Michel, com a Giovana, Nizão, o Rodriguinho, que ele já tretou com 14 pessoas dentro da casa, só os embates que ele lembra da cabeça dele, porque aí ele ainda teve um embatezinho com a Denisiane, teve ainda um embatezinho com a Alane, teve ainda um embatezinho com o Luigi, que falou dele no Sincerão, tipo, ele já teve embate com praticamente toda a casa. E se não fosse o Davi tendo um embate com toda a casa, vocês podem ter certeza que o BBB já tinha flopado há muito, mas muito mais tempo. Davi é o grande responsável do BBB 24 não ter sido um fracasso total como foi o BBB 23. Ele conseguiu manter acesa a chama da treta até o último momento. Por isso que ele tá ali sendo um dos melhores, um dos maiores destaques que esse programa pode ter. Mas ele fez todo esse discurso aí pro Matheus, tudinho relembrando tudo o que aconteceu ali, tudo que eles viveram. Aí depois ele foi conversar com a Isabelle, contou pra Isabelle, que ele tava contando ali com quantas pessoas ele já teve treta na casa, com quantas pessoas ele já brigou ali. Aí ele chegou que foi um total de 20 pessoas com que ele teve tanta treta assim. E aí a Isabelle até perguntou, gente, foram 20 pessoas que você brigou? Aí o Davi disse que não, foram 20 pessoas que ele brigou, que ele teve um embate, que ele discutiu, que ele falou alto, que ele conversou, que era adversário dele. Aí disse que me disse, que nesse vai e vem, fofoca e tal, 20 pessoas. Aí a Isabelle falou que só 6 pessoas não brigaram ou não tiveram embates com ele, sendo que essas 6 pessoas estão ali do lado dele, que é a Isabelle, que é a Alane, que é a Bia, que é o Matheus. Aí ela teve que colocar a Denisiane no meio, só que o Davi também teve problemas com a Denisiane, né? Enfim, o Davi é o grande responsável pelo BBB não ter sido um fracasso. Ele, o embate dele com o Bila, o embate dele com tudo que ele procurou fazer ali no BBB, foram os grandes responsáveis por fazer esse jogo caminhar do jeito que ele caminhou. E que se não fosse toda a disposição dele em fazer tudo isso, o BBB não seria nenhum sucesso e a gente não estaria falando do BBB até agora. Faltando 10 dias para o programa acabar, a gente sequer estaria falando, a gente sequer estaria mencionando o BBB neste momento, igual aconteceu no ano passado. Nesta altura, no ano passado, a gente já sabia que a Amanda ia vencer e aí a gente já sabia o que esperar, né? Então, vamos lá dar uma olhadinha como é que estão as enquetes, vamos lá dar uma olhadinha para saber mais ou menos como a Giovana tá? Sem surpresa alguma, Giovana tá aí com 70,69% na média para ser eliminada. Davi tá com 5,72% e a Alane com 23,59%. Eu acho que a Alane vai ser a próxima eliminada quando tiver um paredão só das fadas. Um paredão entre a Alane, a Isabelle e a Bia. Eu acho que a Alane vai ser eliminada, vai sobrar a Isabelle e a Bia. E aí vai ser uma coisa que a gente vai ver aí qual das duas vai se encaminhar para a final. Algo que a gente vai descobrir nos próximos dias. Gente, no próximo vídeo aqui do canal, se tiver algum conteúdo, a gente vai falar para vocês aí, esse pré-festa, se tiver alguma coisa a gente traz para vocês, tá certo? Se não, só no domingo que a gente se encontra por aqui, lá depois do pós-festa, certamente alguma coisa vai rolar e aí a gente tem conteúdo. Beijo pra vocês, até o próximo vídeo. Tchau, tchau.